Felipe Moura Brasil, comigo no estúdio para a gente seguir falando sobre as manifestações, porque, Felipe, teve o apelo mais claro ontem do presidente, depois de 3 dias de protestos, de bloqueio nas estradas, mas ainda há manifestações, em número menor, mas elas continuam. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos. De fato, o presidente demorou. Ele demorou primeiro 44 horas, na verdade, para ser mais preciso, para fazer um discurso bastante ambíguo. Os próprios aliados do Jair Bolsonaro, não é só a gente que está falando, falaram que ele precisava ser mais enfático. Houve uma pressão no entorno dele e, obviamente, houve uma escalada de incidentes, para dizer o mínimo, acontecendo nas estradas. Então, viralizando vídeo em rede social, por exemplo, daquele carro avançando sobre aquelas pessoas que estavam bloqueando estradas. Eu até evito chamar de manifestantes, porque as manifestações pacíficas, legítimas, muitas vezes em ruas reservadas para protestos, elas já acontecem há muitos anos e não há problema nenhum que haja indignação em relação ao candidato que venceu, que haja repúdio, que haja rejeição, que haja inclusive uma sinalização de que ele não vai governar com tanta tranquilidade, assim, no sentido de ter um apoio nacional em torno dele. O problema é bloquear a estrada, é queimar pneu no meio da estrada, é você impedir a circulação de alimentos, de medicamentos, de pessoas, famílias, trabalhadores, de você atrapalhar os setores produtivos. Então, se você quer criticar o Supremo Tribunal Federal, por que está prejudicando os demais compatriotas, que não tem nada a ver com aquilo? Se você quer criticar o Tribunal Superior Eleitoral, por que você está fazendo rodoviárias fecharem, voos sendo cancelados? Então, é claro que há muitas contradições por aí e aquilo não é um comportamento condizente com uma direita que se diz liberal, conservador. Prejudica a economia e o conservadorismo, na verdade, é uma predisposição contrária, justamente, a ideologias que tentam impor um regime à força. Então, essa tentativa de manter o Jair Bolsonaro no poder e anular o resultado da eleição, ela foi devidamente... houve obstáculos que foram sendo colocados preventivamente ao longo dos últimos meses e ela foi, de certa forma, neutralizada, era a palavra que eu estava buscando. Então, o Moraes, quando ele dá esse discurso, é uma continuidade da conduta que ele teve ao longo desse processo. Houve abusos, sim, mas houve também em relação a outra campanha e há essa tática bolsonarista de ir esticando as cordas e depois reclamar da reação. Aí tudo se compacta numa narrativa de que foi tudo injusto, etc. Por outro lado, Bolsonaro também estava usando a máquina pública, também há um discurso possível de se fazer para avaliar essa corrida eleitoral sob outro ângulo. O fato é que o processo eleitoral aconteceu, foram 2 milhões de votos de diferença e há muitas responsabilidades sobre falas e atos do Jair Bolsonaro que geraram rejeição a ele por parte do eleitorado. Então, o Moraes, repito, tratando aqueles que abusam como criminosos e mostrando que vai haver, sim, responsabilização e punição. Tá certo. Felipe, obrigada pela sua participação com a gente no Expresso.